Continuava-se, todavia, buscando a habilitação ao exercício da profissão e permitia habilitações. Como é que era distribuído, você sabe? O que era obrigatório? 720 horas, 24% de formação básica, com essas matérias, não disciplinas. Formação profissional 1020, 34% com essas matérias. E conseguimos que 32%, 960 horas, fossem matérias eletivas e complementares. Que a instituição definisse isso, de acordo com a sua habilitação, convicção, etc., etc., e tinha mais o estágio supervisionado obrigatório de 300 horas, que nunca chegou a se cumprir 300 horas, né? Na verdade, que equivalia a 10%. O que aconteceu pelo Brasil inteiro? Muito pouco diferente. As matrizes curriculares continuavam se chamando de grades, continuavam se chamando de disciplinas, as matérias viraram disciplinas, criaram-se algumas inovações módicas, do tipo, eu não chamava mais de finanças 2, eu chamava de derivativos, ordenados de investimentos, eu não falava mais em marketing 3, falava em pesquisa de mercado, eu não falava mais em recursos humanos ou gestão de pessoas 2, falava em recrutamento e seleção, etc, etc. Foi o que fizemos, o resto continua tudo mesmo. Sendo que aqui estava uma primeira grande abertura. Mas ainda a queixa era grande. Não, nós temos que melhorar, inovar, e as habilitações se tornaram um problema, descaracterizaram os cursos, e nós começamos a construir as diretrizes curriculares nacionais que estão vigiando. Atenção! Qual é a resolução que aprovou as diretrizes curriculares nacionais? Hã? De 4 de 2005. Olha que interessante, faço essa pergunta em todo o Brasil para os meus colegas, coordenadores e professores, e temos dificuldade para saber qual é o número da resolução. Ou tem outras perguntas sobre elas? Por enquanto, fica essa. 4/2005, ou seja, já faz 5 anos. Sabe quantos anos levamos para construir as diretrizes e conseguir aprová-las? 9 anos e meio. 9 anos e meio, mais 5, 14 e meio, quase 15 anos. Pergunto, e o que mudou no ensino de administração? Quase nada. Quase nada. Algumas raras exceções e boas exceções. Mas não mudou. Continuamos fazendo as coisas quase com a mudança dos nomes, e aí sim a gente não fala mais em português, U2, nem em língua portuguesa, nem em gramática, professor. Imagina, tem nomes mais chiques, por exemplo. Chamar de comunicação empresarial, U2. Muito mais interessante. E assim vamos criando. A lógica, a essência é a mesma. Bem, em 96 vem a LDB, e eu vou chamar a atenção só ao artigo 48. O artigo 48 diz que o diploma não tem nada a ver mais com o exercício profissional. Os diplomas, eles se constituem apenas uma prova da formação recebida por seus titulares. O problema do exercício profissional é um problema das corporações profissionais. Artigo 48 da LDB. E dizia mais, e aqui nascem as diretrizes. A lei, a LDB, que está vigindo até hoje, é o seguinte, que as carreiras, os cursos na sua organização têm que ter mais flexibilidade. E o nível de graduação é apenas uma etapa inicial de preparação continuada. Então, é ali que eu me apego para dizer, nós não formamos mais, seja pela lei, seja pelo mercado. Não se forma. Forma, acabado, terminado, não. Mas é uma etapa inicial. O parecer esse 776 estabelece as orientações para as diretrizes curriculares. O que ele queria dizer? Ele queria fortalecer a articulação entre a teoria e a prática.
A prática não precisa ser só no estágio, vou discutir isso depois, mas não é possível que a gente ainda acredite em Papai Noel e tenha momentos que eu chamo de momentos mágicos. Agora é o momento do estágio. Aí eu pergunto, para que estágio? Para melhorar a articulação da teoria com a prática. No final do curso? Pelo amor de Deus. Nos dias de hoje ainda. Aí, trabalho de curso. Outro momento mágico. Agora é trabalho de curso. Inclusive tem classificação de projetos. A gente quer inventar o que a gente aprendeu no mestrado e doutorado e judia dos alunos. Os alunos respondendo, não aprendemos quase nada durante o curso, agora no final estão exigindo, tirando o couro da gente. Para quê? Para melhorar a parte científica, a metodológica, a escrita. No fim do curso, não é. Por que nós não podemos fazer trabalho de curso durante o curso? Por que não podemos e devemos fazer estágios durante o curso? Já que nós temos que articular a teoria com a prática. Só no final? Não. É durante o curso. Bom, essa é uma outra provocação. Incluir orientações para as avaliações periódicas. Para que nós avaliamos? Para dar notas? Errado. O aluno estuda, se perguntar para ele, via de regra, vai tirar boas notas. Errado. A lógica está errada. Eu estou questionando esse modelo. Eu quero apresentar uma outra proposta. Não é possível que a gente aplique provas ainda dessa forma, faça avaliações. Para quê? Para quem? O que eu faço com a avaliação? Para dar uma nota? Gente, o mundo do trabalho não vive de notas. O mundo do trabalho vive de competências. Essa é a verdade. Então, nós vivemos um momento de transição após a LDB com o Plano Nacional da Educação, através da Lei 10.172 de 2001. E ele dizia o seguinte: as diretrizes curriculares devem assegurar flexibilidade, criatividade e responsabilidade das instituições, diversidade dos programas oferecidos pelas diferentes IES, de forma a melhor atender às necessidades diferenciadas das suas clientelas e as peculiaridades das regiões em que se inserem. Isso está na lei, essa lei não foi revogada. E é ali que estão, digamos, os parâmetros doutrinários da Resolução 4/2005, que são as nossas diretrizes. Em 2003, vejam bem, ia contar um pouco para vocês saberem, o Conselho Nacional aprova as diretrizes curriculares. Junho. Mas só em setembro, saiu no Diário Oficial em homenagem ao Dia do Administrador, o ministro homologa as diretrizes. Tá? Na verdade, a primeira resolução era a Resolução 1/2004. Ela ficou vigindo por um bom tempo, mas essa foi a primeira resolução. Mas nós tivemos que mudá-la. Como vocês estão jovens aí no processo, tem que contar essa história. Então nós tivemos que mudar a resolução 1 pela resolução 4, de 13 de julho de 2005. De 4 até 2005, julho, vigorava a 1/2004. Muitos cursos de administração no Brasil tinham sido já alterados pela resolução do 1. Tá? Mas por que nós mudamos ela? Primeiro, não estava claro que o nome do curso seria somente bacharel em administração. Foi uma falha, a Angrage do CFA, fomos lá e conseguimos sensibilizar o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação para que ficasse claro que o diploma e o nome do curso é bacharelado em administração, ponto. Deixar claro que as linhas de formação específicas não são habilitações. Não estava claro na 1/2004. Deixamos claro de que a número 293, que não tinha sido revogada pela 1/2004, estava revogada. Caso contrário, ela estaria vigindo ainda. E 4, definir o prazo da transição
Ou seja, damos um prazo de 2 anos, não? 2, 3 anos, onde as instituições tiveram que então adaptar as suas matrizes curriculares, que não se chamava mais de disciplinas ou matérias, mas sim de componentes curriculares. Não eram mais grades curriculares, mas estruturas curriculares. Nem matrizes a gente não queria que chamasse mais, mas sim estruturas, e estruturas flexíveis. Estruturas que pudessem se adaptar de forma dinâmica às mudanças ambientais, para que nós agora não nos auto-engessássemos. Antes éramos engessados pelo MEC, agora não podemos nós nos engessar. Seria uma burrice. Mas, entretanto, todavia, acabamos novamente nos auto-engessando. Eu não preciso ser, por exemplo, o IBMEC, que forma executivos top de linha para o mercado financeiro. Eu não preciso ser uma SPM, que forma top de linha para marketing. Eu não preciso ser uma FGV, que forma gestores de ponta na área estratégica. Eu posso ser, na minha realidade, fazer meu tema de casa e preparar gente para o meu entorno. Executivos de nível médio, de nível intermediário. Ninguém vai sair de lá ser um super manager. Não adianta eu colocar objetivos e perfis de egresso que eu não vou conseguir materializar, porque não tenho gente, porque não tenho matéria-prima para isso. Eu disse no Rio de Janeiro, o pessoal riu no nosso encontro lá, professora Graça. Disse o seguinte: me diga uma coisa, não ocorreu aqui. Vamos fazer uma suposição. A partir de amanhã, os professores da GV vão dar aula para os alunos da Estácio. E os alunos da Estácio agora vão ter aula com os professores da Fundação Getúlio Vargas. Das duas, uma. Ou os professores não vão aguentar os alunos, ou os alunos não vão aguentar os professores. Isso é óbvio. Eu vivi isso em Jundiaí. Implantei um núcleo de 6 engenharias, com a tropa de elite da Unicamp. Tudo pós-doutores e doutores. 6 meses eu tive que demitir todos os professores ou perderia todos os alunos. Porque um aluno da Unicamp que entra 20, 30 por um é diferente de um aluno meu que entrava do jeito que ele queria. Mas ele tinha um sonho. Ele queria ser engenheiro. É nossa obrigação torná-lo um engenheiro. É muito fácil dar aula para quem já tem um pique próprio. Agora, pegar alguém na mão e repavimentar tudo que é tipo de dificuldade, precisa ser um professor diferenciado. Não é qualquer um que consegue fazer isso. O desafio pedagógico é muito maior.